Agradeço a todos que estão aqui. Vamos tratar. Espero não entediá-los muito com a apresentação do Uruguai. Bom, um pouco saindo da minha experiência prévia, que os temas vinculados aos aspectos de governo, condução das políticas públicas, é o meu tema principal. Então, vai ser a ênfase desta apresentação antes dos aspectos econômicos e contábeis da administração propriamente dito. O Sistema Nacional Integrado de Saúde e o Fundo Nacional de Saúde do Uruguai, digamos, é o tópico, é o ponto principal da questão. Antes de avançar sobre o esquema da apresentação, eu gostaria de dizer que nós, no Uruguai, no início do século XXI, nos primeiros anos, dos anos 2000, 2002, 2003, 2004, tivemos uma discussão muito profunda sobre como íamos reformular o nosso sistema de saúde, que tinha muitos problemas. Tínhamos um consenso muito claro que segue dentro da comunidade acadêmica com relação aos serviços nacionais de saúde, que são instrumentos muito eficazes no momento de fornecer um volume de atendimento e com custo razoável, como demonstrou a experiência do Reino Unido, Canadá, Brasil, claro, com o SUS. E, além disso, outros sistemas baseados na previdência social, como o francês ou o alemão, de alguma forma acrescentaram instrumentos próprios dos serviços nacionais, tratando de observar os serviços. Essa questão, essa capacidade de fornecer serviços a baixo custo, com baixo custo, para muitas populações e com bons níveis de qualidade. Muito aptos. Muito aptos. Bom, digo isso porque foi uma discussão que no Uruguai aconteceu, obviamente. Nós construímos um sistema misto a partir da Previdência Social. Isso teve a ver com com reconhecer e perceber que não é uma discussão sobre os melhores modelos de sistema de saúde, sim uma discussão de como vamos fazer para solucionar o direito à saúde, como foi explicado pelos companheiros brasileiros hoje cedo. Como vamos fazer para garantir o atendimento em saúde como um direito humano das pessoas? E conseguimos isso, então aí entramos em uma discussão diferente e então aí começamos a ver quais são os princípios dos quais se estruturam os sistemas de saúde e há um tempo atrás ele roubou um pouco do que eu queria dizer e disse, bom, as bases socioeconômicas da sociedade, como estão estruturadas social e economicamente, é um tema muito importante. Também é muito importante a trajetória histórica e cultural das sociedades. Então, é um elemento que determina o que pode ser feito. A imaginação política sempre pode ir um pouco mais além, mas a determinação estrutural é muito forte. Em relação a isso, temos que trabalhar e os instrumentos jurídicos e políticos que aparecem com os processos de política têm o espírito e têm a alma. E o espírito e a alma está dado por isso, para a estrutura social, econômica, demográfica e pelas tradições históricas e culturais que tem cada sociedade. Sem isso, bom, não há espírito. Bom, vamos rapidamente agora falar do contexto para os companheiros nordestinos que estão distantes do Uruguai, é verdade? Estamos falando de um pequeno país, uma extensão territorial inferior, parecida parecida ao Rio Grande do Sul, à província de Buenos Aires. 3,5 milhões de habitantes, um pouco menos. Um país muito urbanizado, com população muito concentrada nas costas, na beira do Rio Prata, concentrado na cidade capital. É um país de altos ingressos, altos salários, com indicador de distribuição da renda, em termos de pobreza e desigualdade, muito bons. E, geralmente, no grupo de países como Chile ou Costa Rica, que geralmente é dado como países de desenvolvimento humano e com bons níveis de rendimento. Estamos falando da América Latina, com
com bons níveis de distribuição para os ingressos, porque somos nós, latino-americanos. Um país com uma história de alta cobertura na Previdência Social, altíssima, em termos de aposentados, pensões, empregos formais, isso também nos países do Cone Sul, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, que tem uma tradição em relação à estruturação de um mercado de trabalho formal, em um país que vem com uma transição demográfica e epidemiológica muito avançada, com taxas de fecundação por baixo já há algum tempo. É um país que está recebendo alguma imigração e, de alguma forma, nos permite rejuvenescer um pouco com a ajuda de venezuelanos, cubanos e vizinhos da região que vão para o Uruguai. E com uma pressão da população com mais de 65 anos muito forte. Os administradores em serviços de saúde sabem o que é isso. Então, grande pressão, as doenças crônicas não transmissíveis em relação ao sistema de saúde. Então, câncer, hipertensão, todo esse combo complicado. Os antecedentes históricos, é importante, informar. Nós temos o Ministério de Saúde Pública, que foi criado em 1934, mais ou menos como a criação dos ministérios na América do Sul, que originalmente cumpriam funções de parte sanitária e vigilância epidemiológica e também de previdência para dar serviços de saúde através de uma rede de hospitais públicos e de serviços de centros de saúde que depois foi sendo desenvolvido e que é importante, era e é muito importante no Uruguai, que se somava a outro pilar histórico, que são as instituições de assistência médica coletiva no Uruguai, a IANCO. Esse é um ator muito importante no Uruguai e na conversa com o diretor do fundo, são instituições que, de alguma forma, parecidas casas, a filantropia aqui no Brasil, instituições que historicamente administravam pré-pagos, cotas de saúde já pré-pagas por grupos de populações e, a partir disso, administrava serviços de saúde por essas populações, baseado em Icafuertes. Essas são construções de populações imigrantes, galegos, italianos, catalães, que chegaram na primeira metade do século XX no Uruguai e que construíram esses instrumentos. Depois foram somados a esse esquema das mutuais, a cooperativas de profissionais médicos, deu uma força ao desenvolvimento para instituições de saúde que estavam organizadas verticalmente, fazem o financiamento os serviços sem finalidade de lucros, como a filantropia aqui no Brasil. Tínhamos também, o terceiro lugar, o Banco de Previdência Social, o Sistema de Previdência Social no Uruguai, que também começou a ser construído na primeira metade do século XX e que, em relação à década, aos anos 60, começou a estruturar um sistema de saúde para os trabalhadores privados, formais, só para eles. Não incluía a sua família, não incluía os trabalhadores públicos, e etc. Em síntese, era um sistema fragmentado, com uma cobertura relativamente ampla. A população tinha acesso a pagamento de saúde, mas com esses níveis de insuficiência e qualidade muito diferentes. Isso também, no princípio do ano 2000, sofre com uma crise muito importante no sistema de saúde. Os sistemas explodem, e em 2005, 2015, começa a ser implementado um novo sistema de saúde, que é esse, o Sistema Nacional Integrado de Saúde. Nós muitos estamos satisfeitos com as conquistas que tivemos nesses últimos anos. Os especialistas, não vou falar mais, porque sou funcionário do Ministério da Saúde, mas os especialistas dizem que temos que continuar avançando, incorporando novas reformas e novas modificações do sistema, que temos que ter, porque já estamos experimentando aí alguns problemas. Mas é um sistema com algumas coisas para dar bastante atenção.
É importante ter bem presente que o Sistema Nacional Integrado está criado por uma lei, a 18.211, de dezembro de 2007. Essa lei constitucional, quando os brasileiros falam da Constituição Cidadã, o sistema chamamos de 18.211. É a lei que cria o sistema e está praticamente todo desenhado aí. E há outras normas e outras leis que falam de outras coisas, mas essa lei é muito importante, estabelece os valores e estabelece 3 orientações importantíssimas na transformação do sistema que tem a ver com as mudanças no modelo de atendimento, de gestão e de financiamento na saúde. O que se entende pelas mudanças no modelo de atendimento? Bom, avançar para um conceito da saúde integrada, da cobertura universal e do foco no atendimento primário em saúde, com foco no primeiro nível de atendimento. E isso se condensa na ideia do Plano Integrado de Atendimento em Saúde, o PIAS, que eu vou voltar a ele mais adiante. É um conceito muito, muito importante. E também mudanças no modelo de gestão, um papel ativo do Ministério da Saúde na condução do sistema de saúde, um sistema de saúde que possa estar orientado pela definição de objetivos e de resultados para ser conquistados por atores independentes. O Ministério da Saúde tem que estabelecer quais são os resultados que o sistema tem que conseguir controlar que esses resultados sejam alcançados. Também mudanças na governança muito fortes a partir da criação da FUNASA como administrador de um Fundo Nacional de Saúde que é nutrido pelas contribuições de um Seguro Nacional de Saúde e as contribuições complementares. Esse fundo está criado dentro da Previdência Social. Foi uma decisão que foi tomada durante o processo de reforma, tinha a ver com essa questão da fortaleza do seguro da Previdência Social no Uruguai. A Previdência Social tem um status constitucional, então esses fundos são invioláveis, são intocáveis. Era uma boa decisão colocar esse fundo aí. E depois, as mudanças no modelo de financiamento, como eu já mencionei, a criação de um seguro e a instalação de um mecanismo de pagamento por cabeça diferenciadas por idade e sexo e também de acordo com indicadores de desempenho para os prestadores de saúde. Então, quais são as novidades institucionais que tem esse Sistema Nacional Integrado de Saúde? Bom, eu falei de 5 ou 6. Em primeiro lugar, a separação de funcionários de reitoria e Ministério da Saúde se concentra em definir objetivos e controlar resultados e estabelecer orientações para o funcionamento do sistema de saúde e os serviços públicos de saúde se consolidam em uma empresa pública que se chama ACE, Administração de Serviços de Saúde do Estado. É uma rede que, como empresa pública, é uma rede de estabelecimentos em todo o território nacional, nos 19 estados que tem o país. É um serviço muito potente, muito forte. Por outro lado, a criação de um Fundo Nacional de Saúde, como mencionamos, o FONASA, que é muito diferente ao FONASA chileno e o FONASA brasileiro. Não temos que confundir, é algo diferente, não é tão potente como os fundos que falamos antes, dentro da Previdência Social. Nós, no Uruguai, e dentro do Ministério da Saúde, quando estávamos fazendo isso, dizíamos que a FUNASA era para nós algo fiel, bom pagador. E esse, principalmente, é o papel que tem a FUNASA no Uruguai. A FUNASA no Uruguai tem o papel de estar certo que o dinheiro que as contribuições dos trabalhadores, dos chefes, e esses recursos sejam pagos corretamente aos que têm que receber esses recursos, aos prestadores assistenciais, contra a ordem de pagamento da Junta Nacional de Saúde, a RUNASA, que é o organismo que foi criado como organismo desconcentrado do Ministério da Saúde, está separado do Ministério da Saúde. A RUNASA
é que basicamente emite as ordens de pagamento do Fundo Nacional de Saúde. Aí está o prestador, está o departamento, o estado do país, tem que ser pago por conceito por cabeça e outro tanto por conceito de taxas assistenciais. Eu vou explicar depois como são essas duas coisas. São criados também novos instrumentos para orientação de serviços, um esquema de governo à distância. Temos entidades que têm autonomia para gestionar os seus recursos assistenciais. Bom, temos essas circunstâncias de que fixamos objetivos, mas a administração e a gestão fica a cargo das IANCs, as instituições médico-coletivas, e INASSE, que capta fundos para a Previdência Social. São criados instrumentos como os compromissos de gestão entre a RUNASSA e os que prestam essa saúde. Os compromissos de gestão são um contrato em mais ou menos 30 prestadores privados que há no país, mais a ACE, que é a despesa pública, que estabelece quais são as obrigações de serviços que tem que brindar a esses prestadores, os usuários. O compromisso de gestão, que inclui também o PIAS e o formulário terapêutico médico, é basicamente o mesmo. O PIAS é o Plano Integral de Atendimento em Saúde, e incorpora as prestações em relação aos medicamentos e de alta complexidade também. É algo muito complexo, isso está incluído dentro do compromisso de gestão que obriga os prestadores de saúde. E é criado também um componente dinâmico, que são as metas assistenciais em saúde, que é um pagamento adicional contra o não cumprimento de resultados definidos pelas autoridades sanitárias, com a RUNASSA, por exemplo, e o controle de saúde da criança, do recém-nascido, quando é um problema em saúde, é pago um adicional para que os prestadores em saúde tenham um excelente desempenho nisso, por exemplo, e isso é pago. Coloca também o princípio de liberdade de eleição desse prestador, com ideia de competência. Os uruguaios estão acostumados a escolher os seus provedores de acordo às mutuais. Era um princípio que eu não vou endeusar, mas tínhamos que tratar de articular dentro da reforma. Foi entendido que era um elemento facilitador em termos que permitia, de alguma forma, modular essa qualidade e os custos de serviço. A avaliação disso é um pouco diferente. E a descentralização das juntas nacionais no âmbito dos 19 estados aí no país, com participação da sociedade civil. Bom, vejamos o esquema. Espero que vocês possam ver aí a distância, não? Quem sabe seja um pouco difícil. Eu vejo que você tem dificuldade de enxergar como está aqui, não? Nesse extremo do lado direito da tela está o Ministério da Saúde Pública, e ao lado está a RUNASSA, que é o órgão. A Junta Nacional de Saúde está integrada pelo Ministério da Saúde Pública, que preside a Junta Nacional em Saúde, e tem também um segundo membro. Está sentado aí o Ministério da Economia e Finanças, que é o guardião das contas do Tesouro Nacional no Uruguai. E está sentado o Banco de Previdência Social. Esse banco, no Uruguai, é o Instituto da Previdência Social, que não confunda o nome, a Previdência Social no Uruguai. O Banco de Previdência Social é um organismo muito potente. Há representantes dos prestadores, dos trabalhadores e dos usuários. Todos têm voto igual, e o Estado tem reserva a maioria. Somos 4-3 na administração do fundo. E é um espaço de discussão, de enfrentamentos, como uma companheira brasileira mencionou hoje. Muitas vezes as discussões são acaloradas, mas quando os organismos são vivos, acontece isso. As discussões são fortes. E, bom, a Junta Nacional de Saúde administra a FONASA, o Caixa Fiel, que está dentro da Previdência Social. A FONASA recebe contribuições dos usuários, dos
patrões, dos empregadores e do Estado, que são os recursos que fazem parte do Fundo Nacional de Saúde, e o Fundo Nacional de Saúde paga aos prestadores integrais, que é o quadradinho que está aí no canto esquerdo da tela. Os prestadores integrais se relacionam com os usuários, os integrais estão obrigados a dar o PIAS, o Plano Integrado de Atendimento em Saúde, estão obrigados a cumprir com essas metas e há uma diversidade de prestações. E a Junta Nacional de Saúde, supervisiona que esse circuito funcione bem em termos do cumprimento dos resultados em relação a essa relação. Aí há algo pequeno, que é o Fundo Nacional de Recursos, que é uma instituição antiga no Uruguai. É outro fundo, é um fundo diferente, que não vou falar disso, porque senão vamos demorar muito, mas é o fundo que administra as colaborações, as prestações de alto custo, transplantes de dispositivos médicos, técnicas de fertilização, medicamentos de alto custo, principalmente oncológicos. Nós, no Uruguai, temos esse fundo, esse subfundo diferenciado com esquema que tem algo parecido a isso, mas é diferente. É diferente. Então, o Ministério da Saúde Pública é responsável por supervisionar tudo isso, além de integrar essa junta nacional. Como é essa relação? É uma relação difícil, porque, obviamente, está o Ministério da Economia e Finanças, que cuida das contas, está o Banco de Previdência Social e estão os prestadores, os administradores do serviço de saúde, que constantemente estão reclamando de um pagamento justo pelos serviços que estão dando e etc. Então, é um atendimento importante. O Ministério da Saúde Público, desde que são as suas áreas especializadas, que estão mencionadas aí, de RECIDIGEF, é o que realiza, é o que estabelece as normativas para o desenvolvimento do sistema, os programas de saúde, a avaliação de tecnologias, os estudos em relação ao financiamento e problemas de acesso à saúde. O Ministério conserva para si ferramentas de condução desse esquema, porque a Lei 18.211, os legisladores no Uruguai queriam que o controle da saúde fosse pelo Ministério. Por que queriam isso? Porque, o ministro pode ser do parlamento, então os institutos de previdência social é outra relação. Então, quando há um problema desse tipo, os parlamentares gostam de ligar para o ministro e pedir que explique, então, o que está acontecendo em relação a tudo isso. Essas questões de controle político, social e jurídico que há são importantes. Como mencionamos, como eu estou com o tempo, estou bem? O Plano Integrado de Atendimento em Saúde abarca essas prestações, o que dá união e coesão em termos do volume de serviços que o usuário tem que receber em tempo, forma e qualidade. As captas ajustadas por idade e sexo é um mecanismo de pagamento. Basicamente, se tivéssemos que descrever, diria que enquanto um homem jovem de mais ou menos 20 a 40 anos vale $40, um homem com mais de 70 anos vale 160, ok? O verde que está aí no gráfico são as mulheres em idade fértil que têm um alto custo, e isso se reflete digamos que cada prestador de saúde, de acordo ao pool de usuários que tem, recebe uma capta que reflete essa composição sociodemográfica da população assegurada. A cobertura, em função desse sistema, se expandiu muito, alcançando aí 72% da população, o que passa com os outros 30%, ou 28%, ou 27%, é repartido, por um lado, a 5 ou 6% que são serviços policiais e militares, e outros serviços pequenos que estão aí diferenciados, e
20% são trabalhadores que não estão incorporados no mercado de trabalho, então são incorporados através dos serviços públicos, através da empresa pública, que abarca esses trabalhadores sem ingressos formais e também que escolhem a ACE, desde o seguro de saúde, através da FONASA. As cápsulas não são estáticas, têm mecanismos de ajustes ou avaliação de custos, mas principalmente pela evolução e incorporação de alguns benefícios com relação a um benefício em relação à saúde mental, serviria a psicoterapia e tratamento e algumas questões vinculadas à saúde mental. Então, isso foi negociado com a incorporação de um adicional dentro do CAPTA que modificou a estrutura, incorporando aí mais recursos. As metas assistenciais é o componente dinâmico que tínhamos mencionado. Nesse caso, tem 5 componentes: saúde da criança, a mulher grávida, ações dirigidas para diminuir a mortalidade de doenças crônicas não transmissíveis, que informamos que era um problema, ações dirigidas à saúde mental, ações dirigidas à criação de cargos médicos de alta dedicação, médicos que concentrem a sua carga de trabalho com o prestador, e a capacitação de trabalhadores do setor saúde. Então, em síntese, e já terminando a minha apresentação, esses são os instrumentos que o Sistema Nacional Integrado teve para orientar e não gostaria de deixar de mencionar que, continuando com a metáfora que hoje foi mencionada pelo professor Fernandes, das pontes vivas, acredito que foi uma metáfora linda de como são esses processos de construção de políticas públicas. Nós, nessas questões de reformar o sistema de saúde, reformar o Estado, estabelecer nexos com a sociedade e com o mercado também, temos que estabelecer disciplinas administrativas, temos que construir burocracias e temos que construir também capacidades técnicas de ver até onde vai o futuro, por onde vem essa jogada. Então, isso tem que ser feito, tem que se construir confiança e cooperação com a sociedade civil, porque só dessa forma, articulando essas duas coisas, vamos estabelecer qual é a missão do futuro para o desenvolvimento dos nossos sistemas de saúde. E, de acordo com a visão do futuro, é muito difícil administrar isto com os técnicos que trabalhamos essas coisas. Somos importantes, temos um papel muito importante, mas a construção da visão política também é um elemento essencial para isso. Então, depois de mencionar isso, agradeço